baixo. Quem está me ouvindo, está ouvindo bem? Tá ótimo, Tomás. Tá ótimo. Então, vou ver o som dela, o que está acontecendo. Só um minutinho. Eu vou falar aqui. Alô, testando. Então, mas pode ser o seu que está ficando aquela hora. Estava muito baixo o som. Estava muito baixo o som da parte, viu? Estava muito baixo o som da parte. Eu achei que pode ser problema do seu também. Não, está embaixo. Aqui. Eu não sei. Se não ficar bom, aí reclamo de ver o que está acontecendo. Acho que é o seu mesmo. Ok. Vou fazer um outro teste aqui. Seu áudio está muito bom, professor Tomás. Tá, pode né? ficar tranquilo, deve ser alguma coisa lá na caixa lá. No telefone dela. Aí como tá faltando só 1 minuto aqui, vamos fazendo as boas-vindas ali. A professora Kelly também já ligou a câmera ali, né? Já está com o fundo personalizado ali. Vocês estão comandando, viu, o negócio? O dela tá até... o meu, vou deixar o meu mesmo aqui. O professor Bruno está ali admitindo o pessoal, já iniciou a gravação. Inclusive, eu já vi alguns colegas aqui presentes, né? A Joyce, né? A coordenadora. Eu vi o professor Leff na câmera lá do telefone da Luzia. O Leff está ali também, é isso. A professora Joyce está aqui com a gente? Deixa eu ver aqui ela aqui. Eu vi aqui em algum momento. Aqui. Professora, a senhora quer fazer a abertura aqui, que o professor Lúcio está numa reunião, tinha pedido para que eu fizesse a abertura. Se a senhora quiser assumir o comando aqui, tá? Ô, professora Raiz, eu acho que você pode ficar à vontade para fazer a abertura. Eu vou fazer a abertura do Instituto, do DFQ, mas aí você pode falar sobre o ICEI Talks. Certo, bacana, professora. Então, bom, gente, primeiro, parabéns ao departamento de vocês pela mobilização aí. E a gente mal iniciou, já tem 63 pessoas ali online. Também essa mobilização toda, ela vai um agradecimento especial, primeiramente, ao professor Tomás ter aceitado conversar um pouquinho com todo mundo, a professora Joyce, a professora Kelly e o professor Bruno, que está virando o controlador ali da nossa sessão. Muito boa noite a todos. O ICEI Talks é uma iniciativa do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas, tá? Estou aqui representando o professor Lúcio, que está numa reunião com as diretorias para definir o fechamento do semestre, tá? E o professor Tomás hoje vai trazer um tema, assim, muito especial a todos aí. Eu tenho certeza que a gente tem alunos, ex-alunos, a gente deve ter a participação também de alguns estudantes também do ensino médio. Toda semana o ICEI Talks traz aí para vocês um tema inovador, um tema emergente na nossa sociedade, que deve ser discutido, trabalhado e com uma linguagem mais simples, nada teórico. Acho que o momento para a gente tirar dúvidas, né? Vocês vão observar que no final o professor Tomás vai terminar uns 10 minutos antes. O professor Bruno e a professora Kelly vão jogar as perguntas para ele responder. Então, e lembrando a todos que essa palestra está sendo gravada e amanhã ela já fica disponível lá no site do ICEI Talks, tá? Na parte de talks passadas, vocês conseguem assistir ela lá, tá bom? Então, uma excelente palestra, gente, muito obrigado. Professora Kelly, está com a senhora aí, viu? Tá joia. Boa noite, gente. Sou a professora Kelly. Vou apresentar em nome do curso de Física, o curso de Licenciatura em Física.
Então, nós fazemos parte de um instituto, que é o ICEI, Instituto de Ciências Exatas e Informática, que é um instituto que promove a educação de qualidade em seus cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Esses cursos são todos reconhecidos pelo MEC e também pelo mercado. Bom, dentro do ICEI, nós temos vários departamentos, né? Temos o DCC, que é o Departamento de Ciência da Computação. Temos o DES, que é o Departamento de Engenharia de Software e Sistema de Informação. Temos o DME, que é o Departamento de Matemática e Estatística. E temos o Departamento de Física e Química, que é o departamento que iniciou seu funcionamento em março de 1978. E ele foi criado com a implantação do novo Estatuto da PUC. Então, esse departamento, né, de Física e Química, além de oferecer disciplinas para vários cursos da nossa instituição, né, da PUC Minas, ele conta também com a licenciatura em Física. O curso de licenciatura em Física, ele forma professores qualificados para atuarem no ensino médio. E dentro desse curso, né, de licenciatura em Física, nós temos, né, vários projetos várias atividades extracurriculares, e a gente consegue destacar, por exemplo, o Ciclo da Física e o Grupo de Astronomia e Astrofísica, que é o grupo ao qual o professor Tomás e eu fazemos parte, né? O Gaia, ele é um grupo que foi fundado praticamente junto com o curso de Física. Então, o curso de licenciatura em Física, ele iniciou suas atividades em 2003, e o Gaia iniciou suas atividades em 2005. Então, ele foi fundado pelos professores Peter, professor Tomás e o professor Levi Verchen, né? Atualmente, o grupo ele é composto por 14 estudantes. Os estudantes que compõem esse grupo são de diversas áreas, né? E ele atua atualmente, né? Hoje, eu coordeno esse grupo. E qual que é o nosso foco? Qual que é o foco desse grupo de astronomia? É a disseminação, né? A divulgação científica e a educação não formal. Então, os nossos projetos antes da pandemia, né? Eles eram a Quinta Cósmica, que tinha o Beabá da Astronomia, o Café Astronômico, Desmistificando. E após cada um desses eventos, nós fazíamos a observação astronômica. Tínhamos também a caravana astronômica e a astronomia na escola. Agora, nesses tempos de pandemia, o Gaia ele está se reinventando. E a gente está disseminando a astronomia utilizando principalmente o Instagram, o Facebook e os podcasts que aparecem tanto no YouTube quanto no Spotify, tá, gente? Então, agora eu vou apresentar para vocês o professor Tomás, que foi também meu professor. É um grande prazer assistir uma palestra do professor Tomás. Só quem foi aluno dele é que sabe que prazer que é ouvi-lo falando, né? Então, o professor Tomás, ele possui mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, com concentração em física, licenciatura em física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também é bacharel em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é professor assistente da PUC, né? Ele foi meu professor e é professor da PUC desde agosto de 1987. E como eu já falei anteriormente, ele é um dos fundadores do Gaia, né? E é professor do curso de licenciatura em Física desde a concepção do curso. Bom, então, pensando que, né, no recente lançamento de 2 astronautas na NASA em direção à Estação Espacial Internacional, realizado pela empresa privada SpaceX, reacendeu o interesse pelos voos espaciais. Então, hoje, né, nós temos o grande prazer de receber o professor Tomás, uma palestra Astronáutica, despertando o interesse pela ciência. Seja muito bem-vindo, professor Tomás. Obrigado, Kelly. Gente, é com muito prazer que eu inicio, né, esse trabalho com o ICEI Talks. É uma alegria muito grande. Só de olhar aqui os convidados, né, eu vejo algumas pessoas, vejo vários colegas meus, né, e eu tenho que registrar aqui, de cara, a presença de uma pessoa, me parece, né, se for quem eu estou pensando, né, eu vi o nome aqui, Flammarion. Bom, eu convidei o Flammarion
E eu imagino que essa pessoa é exatamente o Flammarion que eu convidei. Foi uma professora em Uberaba, foi uma professora de Química, mas mas é uma das pessoas mais importantes na minha vida de estudante, porque me transmitiu um entusiasmo pelo ensino, juntamente com pelo menos mais um professor, que acho que me contamina até hoje, né? Se alguns alunos dizem que gostam das minhas aulas, né? Bem, parte disso se deve ao Flammarion, que se é esse que está aí presente, se for meu mestre, Flammarion Batista Leite, com muita alegria que eu o recebo, tá? É o meu mestre, tá? Então, fica aí já um abraço para ele, né, pela satisfação, né? E vejo aqui muitos ex-alunos, né? Só pelo nome eu já percebi, embora a gente não consiga trazer lembrança de todos, né? O Alisson, por exemplo, é o Alisson dos e-mails, né? Então, que foi aluno nosso, né? O Alisson, não respondo muito seus e-mails por falta de tempo. De repente eu junto tudo e respondo de uma vez, né? Gente, vamos então à nossa conversa, né? A ideia é compartilhar com vocês algumas coisas que eu penso sobre o tema de astronomia. Vou tentar costurar alguns assuntos que atendam os vários interesses, porque nós temos aqui professores, temos alunos e ex-alunos, e temos também um público mais amplo, mais geral, né, de pessoas que são interessadas no tema, mas que não são especialistas. Então, vou mostrar para vocês algumas coisas que mostram como é que a astronáutica pode ser usada em sala de aula para despertar o interesse dos alunos, né? Mas vou também compartilhar com vocês a minha história como pessoa que se interessou pela física e pelo ensino de física, em parte, em razão da astronáutica, tá? Então, eu vou, através do compartilhamento de tela, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos ver. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês devem estar vendo aí agora uma tela do YouTube, né? Acredito que sim. Só confirmando aqui, deve estar ocorrendo esse compartilhamento. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns instantes do lançamento da SpaceX, que ocorreu agora dia 30 de maio, 31 de maio, tá? Foi bem falado, bem conhecido. Vamos ver um pedacinho dele aqui, tá? Alguns minutos, alguns segundos antes do lançamento, e aí eu vou mostrar para vocês algo interessante aqui que aconteceu, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês não vão ver o som, ouvir o som, não tem problema, tá? Então, a contagem regressiva. Essa é uma transmissão da NBC, tá? Olha só, a contagem regressiva. Os tanques são preenchidos quase que até o momento do lançamento. E aí o lançamento vai ocorrer agora. 3, 2, 1, ignição. Aí ele se ergue e alguns segundos depois do lançamento, olha o que vai surgir na tela. Isso. Então, aqui a gente vê que surgiram na tela dois mostradores aqui. Isso aqui é a telemetria do voo. O mostrador da direita, olha só, vou tirar aqui a tela um minutinho. O mostrador da direita é a altitude em quilômetros. E o mostrador da esquerda é a velocidade. Tá? Então, ele começa a subida e esses dados, nessa transmissão da NBC, estão sendo mostrados o tempo todo. Tá? Então, olha só. Então, vou voltar aqui só para a gente ver se está tudo bem. Tá? Então, espero que vocês tenham acompanhado esses instantes iniciais. E aí, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer com isso. Tá? Então, a gente tem aqui essa exibição. Eu coloquei o link aqui. Como isso vai ficar depois gravado, né, quem se interessar vai poder pegar esse link. É uma transmissão de mais de 6 horas, tá? Eu até coloco o lançamento, o momento que ele ocorre, porque senão você fica muito tempo esperando, né? E vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando vocês viram que nós temos ali a altitude sendo mostrada o tempo todo, tá? Pois bem, essa altitude
vai nos permitir calcular a componente da velocidade na vertical do movimento. Olha só, estou falando para os meus alunos, né? O pessoal vai entender. Eu quero saber a velocidade de subida do objeto, tá? Então, aqui nós temos a definição dessa velocidade. Todo mundo sabe que é distância sobre tempo, né? Mas a gente tem uma definição mais técnica, né? Que é você calcular a distância sobre tempo, mas para intervalos de tempo bem pequenos, né? E aqui a gente então vê que essa altura do objeto, esse R, é a altura do objeto em relação à superfície da Terra, tá? E aí a gente vai usar os dados desse lançamento. Então, por exemplo, eu escolhi calcular a velocidade no instante de 17 segundos, tá? Esperei a altura variar 100 metros. Como é que você faz isso? Olha só, vamos voltar lá no YouTube, tá? Olha como é que você faz isso. Você, no caso aqui, ele até já passou, tá? Eu vou mostrar para vocês no instante posterior. Por exemplo, olha só. Ele está aqui parado em 29 segundos aproximadamente. Se você utilizar a barra de espaços do seu computador, você dá uma pausa no filme. Depois que você deu uma pausa com a barra de espaços, você usa a tecla que tem a seta de maior no seu computador, aí você vai dando passos, frame by frame, você vai vendo o filme passo a passo. Vocês viram ali, por exemplo, agora mudou de 29 para 30, o tempo, tá vendo? Aí, se eu der 30 passos, eu vou para 31 segundos. São 30 quadros por segundo. Então, se você usando a tecla do maior, você consegue ver o movimento a cada 1/30 de segundo. Tá? Então, com isso, você consegue, por exemplo, pegar a altitude no instante inicial, 30 segundos, e depois você pode, indo passo a passo, eu estou contando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por exemplo, dei 10 passos, 10/30 de segundo você tem altitude nova. Mais 10 passos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Quando eu der o 30, lá, mudou para 31 segundos, tá vendo? Então, você tem aí dados de tempo e posição que você pode trabalhar à vontade, tá? Aí, voltou lá, o que eu fiz? Ó? Eu usei esses dados para 17 segundos, né? E para 18 segundos, e aí eu obtive essa situação aqui, ó, tá? Em 17 segundos era 500 metros, em 18,6 segundos era 600 metros. Você faz a conta, transforma e descobre a velocidade naquele instante, 17 segundos. Na verdade, você descobriu a velocidade média entre 17 e 18,6, tá? Transformei para quilômetros por hora. Deu quanto aqui? Tá, deixa eu minimizar isso aqui. A média deu 230 km por hora e a telemetria mostrava 243 km por hora. Olha que espetáculo, né? Você então pode ver aqui, tá? Você pode ver aqui o quê? O conceito de velocidade instantânea, tá? E aí você pode comparar o cálculo que o aluno fez com o que a telemetria está mostrando na velocidade, tá? Então, nesse primeiro momento, vou só cortar um pouquinho aqui. Então, nesse primeiro momento, o que acontece? Ele está na vertical e você consegue utilizar a telemetria da altura para calcular a velocidade e confere isso na telemetria da velocidade que ele está dando do lado, tá? Mas, tem mais. Olha só o que mais você pode fazer. Você pode calcular a aceleração ao longo da trajetória, tá? A aceleração vai ser a variação da velocidade por tempo, né? Tomado para tempos pequenos, ok? Aí, o que acontece? Resolvi calcular a aceleração no instante 17 segundos, usei 1 segundo para intervalo de tempo, aí o que eu faço? Olha a variação das velocidades, tá? Se você for lá no filme, né? Se você for lá no YouTube, ó, lá, você vai vendo que a velocidade, a velocidade vai mudando aqui, ó. Né? Então, quando você dá a pausa, você pode ver a velocidade do lado de cá, então você vê o valor da velocidade e você confere com a variação da altitude. Então, você imagina isso em sala de aula, né, para mostrar para o aluno o uso do conceito de velocidade instantânea, o conceito de aceleração, que esse você não vai conferir aqui, porque ele não te fornece, o aluno está conseguindo com seus próprios cálculos, né?
E o que mais? Né? Voltando aqui. Tá? Aí, olha só. Aí eu fiz o cálculo no instante de 17 segundos. Aí você acha a aceleração, 4,72 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí você pode transformar essa aceleração em fração de aceleração da gravidade. Aí você mostra, então, para o aluno, por exemplo, que naquele momento o astronauta está experimentando uma aceleração que vale 48% da aceleração da gravidade, tá? Então é como se ele tivesse, então ele sente o peso dele e sente ainda como se tivesse sobre ele uma carga igual à metade do peso dele, né? 48%, quase a metade do peso, nesse momento, tá? E aí, calculei depois, ó, em 104 segundos, entre 104 e 105 segundos. Nesse momento, é 1 minuto, né? 1 minuto e 44 segundos, 1 minuto e 45 segundos aqui, tá? Nesse momento, o aluno consegue calcular que a velocidade, que a aceleração dele é 15,6 metros por segundo ao quadrado, em G, 1,6 G. Então, nesse momento, esse cara está sentindo uma pressão sobre ele igual quer dizer, o peso dele é aquele que ele tem, mas ele ainda sente sobre ele como se tivesse um cara igual a ele, mais 60% dele sobre ele, né? Pressionando ele contra a cadeira. Tá? E ele chega. Oi. A tela não está aparecendo, não. Está aparecendo? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto. Tá. Agora compartilhei. Isso. Deixa eu voltar lá. Isso. Voltei aqui na tela. Tá? Aí deixa eu só mostrar. Então, o que eu estou mostrando aqui é que nesse outro momento, tá? Eu calculei a aceleração de 1,6 G. A mesma coisa, né? Para 1 minuto. Então, vejam bem, você consegue mostrar que com 17 segundos ele tinha uma aceleração de 48% G, tá? Agora, em 1 minuto e 44, ele tem aceleração de 1,6 G. E mais à frente, ele vai chegar a ter 2,3 G, tá? Então, isso tudo você consegue calcular facilmente a partir desses dados aqui, tá? Aqui tem um outro momento que eu calculei. Tomás, Oi, Tomás, diga. Não está aparecendo ainda não. Ainda não? Uai, gente, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Só um minutinho que eu vou ver o que está acontecendo aqui. Compartilhar. Ah, já entendi. Peraí. Ele está pronto. Acho que agora deu. Agora deu. Agora deu, finalmente. Mas voltando então aqui. Pronto. Isso. Tem que fazer uma seleção aqui que eu não tinha feito, tá? Mas o cálculo era o mesmo que eu tinha mostrado, tá? Então, eu tinha mostrado antes o cálculo da aceleração em vários momentos, tá? Então, era só mostrando isso aqui, ó, né? É só você pegar a velocidade que aparece lá, tá? E essa velocidade aparece em quilômetros por hora, você divide ela por 3,6 para transformar para metro por segundo, e aí calcula a aceleração do jeito que a gente está acostumado, tá? Então, aparece facilmente aqui os valores, por exemplo, nesse momento que eu mostrei, 1,6 G, que é a pessoa sentindo, além do peso dela, como se tivesse outro igual a ela e mais 60%. Né? Então, durante vários minutos, eles sentem aceleração muito forte, daí a necessidade, né, do astronauta ter um treinamento anterior, ter uma preparação, serem selecionados por questões de saúde bastante delicadas, né, testes de saúde bastante complexos, e tudo isso é feito por causa desses parâmetros que eles têm que enfrentar. E a última coisa técnica que eu quero mostrar sobre esse voo é uma coisa bem interessante, que é o seguinte. À medida que o tempo vai passando, olha só, vou mostrar para vocês aqui no filme, né? Vou continuar compartilhando a tela. À medida que o tempo passa, olha, você vê que ele vai se inclinando, tá? Vai se inclinando. E o mais interessante, ó, ele não está mais na vertical. E o mais interessante é que você consegue calcular isso, tá? Com os dados que ele apresenta para você, tá? Como que a gente faz isso? Olha só. Eu calculei a inclinação em 1 minuto e 28 segundos, tá? Aí o que você faz?
aqueles dados de altura te permitem calcular a componente vertical da velocidade, tá? É só você pegar a posição, tá? Transformar para metros, né? Variação de posição. Então, aqui, ó, em 2 segundos, ele subiu 800 metros, tá? Então, a componente da velocidade vertical nesse momento é 400 metros por segundo. Vejam só, hein? Em 1 segundo, ele subiu 400 metros, isso apenas 88 segundos depois do lançamento. Converti para quilômetro por hora, tá? Só porque eu preciso comparar com a alta velocidade dele lá. E lá, a velocidade que ele apresenta lá, aquele speed, não é esse valor, é um valor maior, tá? Porque aquela velocidade é a velocidade dele mesmo, ao longo da trajetória, tá? Ora, isso aí a gente pode colocar em vetores, tá? Esse vetor que eu estou mostrando aqui representa a velocidade de subida, tá? E a velocidade que aparece lá é esse vetor que eu desenhei aqui agora, tá? Então, o número que aparece lá é a média que vai aparecer 1889, tá? Porque eu peguei a média dos dois momentos, entre 80 e 90, tá? E aí calculei, tá? Deu 1889 km por hora. A velocidade de subida, 1440. Aí usei uma escala, 200 km por hora são 1 centímetro. Então, aí, aqui está representada a velocidade de subida, 1440. E aí eu fui inclinando esse vetor aqui até ele caber aqui nessa linha vertical. Porque aí, esse vetor vertical somado com a componente horizontal, que não foi calculado, vai dar a velocidade real dele. E aí essa posição aqui é o ângulo que ele vai estar fazendo. Vai ser a posição do foguete. Aí você mede esse ângulo, tá? Eu medi aqui, deu 40 graus. A gente pode usar cosseno também para calcular o ângulo, né? E o legal é que se você for lá nesse momento, ó, que momento que é esse, hein? 88 segundos, 1 minuto e 28. Ó. Aí você vai lá no voo, tá? 1 minuto e 28. Deixa passar. Vamos chegar em 1 minuto e 28. Olha lá, ele está aumentando a inclinação. O ângulo está aumentando. Ah, esperando chegar a 1 minuto e 28. São 88 segundos. Tá? E aí, quando você vai lá para a figura, né? Ah lá, essa é a inclinação, né? E o foguete está com uma inclinação bastante parecida aqui na figura que eu estou fazendo. Tá? Então, vejam só, né? Vejam só que coisa impressionante que é que você pode, brincando, né? Brincando com dados que aparecem lá no filme, a gente consegue resultados impressionantes né, com esse lançamento da SpaceX. Então, nesse primeiro momento, eu só queria que vocês vissem assim, um mero lançamento de uma espaçonave como essa pode nos dar a oportunidade de motivar os alunos a verem o poder preditivo do que eles aprenderam, né? Do que eles aprenderam na física, né? E estimulá-los a utilizar, por exemplo, a geometria para fazer esse trabalho que eu mostrei, tá? Então, essa é a ideia inicial para a gente mostrar para vocês que um mero lançamento como esse pode levar a uma boa discussão. Agora, o que eu queria comentar ainda com vocês, nesse momento, é contar um pouquinho da experiência da gente com o que significou para nós, né, para mim, a astronáutica. Tá? Aqui eu vou parar de compartilhar um pouquinho. Bom, eu imagino que vocês estão me vendo aí, eu apareço aí na câmera para vocês, né? Então, eu vou comentar com vocês algumas coisas da época, que são o seguinte. Eu tive a minha infância nos anos 1960, tá? Então, eu presenciei os projetos Mercury, Gemini e Apollo. Mercury eu era muito criança, mas o Gemini e o Apollo eu vi acontecer, né? E eu sou uma das testemunhas, né, oculares, digamos assim, do pouso da Apollo 11, né, na Lua, 21 de julho de 1969. Né, eu tinha acabado de completar 10 anos de idade, então era uma época de fascínio completo. Né?
Então, eu tenho algumas lembranças da época, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos ver aqui. A coisa era tão fascinante, né? Então, só queria que me confirmasse aí. Bruno, vocês estão vendo o que eu estou mostrando aí na tela, né? Acho que sim, né? O Kelly, deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Isso. Aparece, está tudo certo, né? Ótimo. Isso aqui é uma revista da época, Fatos e Fotos, né? O Homem na Lua, né? Então, isso aqui, ó, eu guardo daquele tempo, né? Isso aqui é julho de 1969, tá? Então, para você ter uma ideia do fascínio que essas coisas davam na gente, é uma revista enorme, né? Com detalhes sobre a viagem do homem à Lua, né? Então, essas coisas motivar lá, detalhes de todo o processo, como é que, né, as diferentes fases do voo, os astronautas, né, com dados biográficos, né, e o que para nós era o mais entusiasmante de tudo é que mandei os caras no Bárbaros, acabou a moral do exército, o exército aqui, ó, tem um áudio aberto aí, tinha, né? Aqui, ó. E tinha, inclusive, um compacto, né, um disco compacto, tá? Com a gravação de alguns diálogos dos astronautas durante o voo. Então, era uma coisa impressionante, né? Isso aqui está aqui, ó, isso toca até hoje, viu? Não é preciso de um toca-disco aí, né? Mas realmente funciona, tá? Então, esse era o nível, né, de envolvimento que nós tínhamos com essa situação toda da astronáutica na época, né? Então, por exemplo, eu coloquei alguns lembretes aqui para mim, ó, né? Então, eu presenciei a Apollo, né, com 10 anos de idade. Uma coisa interessante, várias das pessoas que estão aqui, né, participando dessa live, conheceram o professor Peter Leroy, né, que infelizmente, né, faleceu ano passado. A gente, né, se lembra sempre dele com muito carinho. Então, quando eu conversava com o Peter, lembrando das nossas infâncias, porque eu, com a minha infância em Uberaba, Peter aqui em Belo Horizonte, né? Então, eu comentava com o Peter, eu era muito entusiasmado com a astronáutica, né, quando era pequeno, e a tal ponto que em Uberaba, na época, havia um programa de rádio, na Rádio Sete Colinas, né? Eu não me lembro mais do nome do programa, mas lembro dos radialistas. Um era o Raul Jardim e o outro eu sei que está vivo ainda, porque eu estive com ele em janeiro deste ano, lá próximo de Uberaba, Luiz Gonzaga de Oliveira, a jornalista a quem também homenageio aqui, lembrando das grandes personalidades de Uberaba. E nesse programa a gente ia para responder perguntas, né? Então as perguntas incluíam os detalhes do voo da Apollo, tripulação, estadia na Lua, instrumentação técnica, tal. E aí eu me lembro que eu ganhei, inclusive, um radinho de pilha, né, por causa dessas perguntas. Então, que a gente ganha ingresso para cinema. Aí o Peter me contou que era a mesma coisa em Belo Horizonte, né? Então a gente tinha esse nível, né, de participação, de motivação, a ponto de sermos entrevistados, né, de irmos ao rádio para a gente ouvir essas coisas, tá? Então era muito interessante todo esse processo que a gente vivenciava na época, tá? Aqui, quer ver, agora, outra coisa que a gente vivenciou muito na época, que eu estou me lembrando aqui, é o seguinte, é que houve muitas mortes no processo de conquista do espaço, né? Então a gente vivenciou isso também como tragédias, né? Por exemplo, a primeira Apollo, né, que foi antes de ser lançada ao espaço, né, que não foi lançada, foi a Apollo 1, ela, num teste em terra, né, em 1967, os 3 astronautas fechados dentro da cápsula, né, acabaram morrendo carbonizados, porque houve uma faísca elétrica lá, havia muito material combustível dentro da cápsula, o fogo espalhou rapidamente e os técnicos não conseguiram abrir a tempo a porta, e eles morreram carbonizados, né, em solo, num teste, não havia nem data entre o lançamento. Então houve esse tipo de coisa, né, que mostrava para a gente que a conquista do espaço é complicada, é algo que envolve um esforço enorme, esforço técnico, esforço humano, tá?
E isso é extremamente complicado. Isso. O primeiro, isso, alguém lembrou aí agora que essa história aparece no filme O Primeiro Homem. O primeiro homem que ele está falando aí é Neil Armstrong, né? O primeiro homem na Lua. Filme muito bem feito, né? E com a participação do Matt Damon, né? Maravilhosa, né? Muito bem lembrado aqui, né? Pela Bruna Vaz, tá? Recomendo o filme, muito bom. Né? Mas a gente viu isso, né? Vivenciou isso lá na época, né? Foi muito veja bem, eu tinha 7 anos nessa época aí, tá? Me lembro muito bem desse fato, né? Outras mortes ocorreram, mas eu estou me lembrando aqui de algo também para contar para vocês da época. Deixa eu só lembrar aqui porque eu quero. Sim. Vou parar um pouquinho com a história, com as lembranças, e mostrar para vocês aqui algo ainda sobre órbita, tá? Vamos parar um pouquinho com as lembranças, vamos para a parte técnica aqui interessante. Esses pronto, meu microfone tinha parado. Voltou, né? Porque alguém acho que bloqueou meu microfone. Até hora. Peraí, eu acho que. Não, tá certo, tá? Beleza. Então, voltando aqui, para que foi esse voo da Space Dragon, né? Da Falcon 9 com a cápsula Space Dragon? Ora, foi para levar 2 astronautas para a Estação Espacial Internacional. Gente, a Estação Espacial Internacional é uma coisa fenomenal, né? É um objeto, você imagina um objeto assim, do tamanho de um quarteirão, né, voando acima de nós, né, com uma velocidade de cerca de 28 mil quilômetros por hora, né? Aliás, a gente tem aplicativos, né? Por exemplo, eu no momento aqui tenho o aplicativo Go ISS Watch, né? A pronúncia seria Go ISS Watch. Então, nesse momento, né, ele me localiza aqui a estação espacial e me diz que nesse momento a velocidade é 27.594 km por hora, né? Ela está a uma altura de 421 quilômetros em relação à superfície, ao nível do mar, tá? Não está visível para nós, tá? Nem um pouquinho. Acho que tem alguém querendo falar alguma coisa aqui. Não, tá ok. Beleza. Então, ok, vamos voltar lá. Então, lembrando, o primeiro componente foi lançado em 1998, tá? Ela tem ocupação ininterrupta desde 2 de novembro de 2000. Então, você veja, ela está prestes a fazer 20 anos de ocupação ininterrupta, né? Aqui está o app para localização em tempo real, né? A gente tem o livro do astronauta brasileiro Marcos Pontes, Missão Cumprida, que é muito interessante, né? E que ele dá uma ideia muito boa do que é o cotidiano na Estação Espacial Internacional. Está aqui a duração das órbitas. E aí eu queria comentar com vocês outra coisa impressionante sobre a astronáutica, né? O que é de fato uma órbita, tá? Então, veja bem, há uma gravura fabulosa que dá uma ideia do que é de fato uma órbita, né? Uma gravura do Newton, tá? No seu livro Sistema do Mundo, tá? Normalmente essa gravura, o pessoal fala que é do livro dele, o Principia, terceiro volume. Não é, né? O Newton jamais publicou essa gravura em vida. Ela foi publicada por parentes dele. Ele fez um rascunho do que seria o terceiro volume do Principia, tá? Para os meus alunos, tá? Pessoal que estudou história da física comigo, né? Ele publicou o Principia, 3 volumes, só que o terceiro volume era para ser um resumo, era para ser um livro popular, uma linguagem popular, que todo mundo pudesse ler e tal. Só que ele acabou desistindo, resolveu escrever na mesma linguagem técnica, geométrica, e com muitos dados astronômicos, como foi publicado. E esse livro, O Sistema do Mundo, que seria o terceiro volume, ficou guardado na gaveta. Aí ele faleceu, os parentes dele, para conseguirem uma rendazinha, publicaram esse rascunho.
E o livro, na verdade, é muito bom, tá? Só que ele queria uma coisa muito técnica, né? Que não apareceu aqui, tá? Então, aí o que acontece? Nesse livro, ele te dá uma ideia aqui que é uma órbita. Olha que legal. Você imagina que você está num monte aqui, tá? Da Terra, isso aqui seria a Terra, e você lança um objeto na horizontal. Se você lançar com uma velocidade relativamente baixa, ele vai ter uma trajetória parabólica e vai cair num certo ponto D, tá? Se você aumentar essa velocidade, vamos desprezar a resistência do ar, tá? Se você aumenta essa velocidade, ele cai uma distância maior, ainda trajetória parabólica. E assim por diante. Aí Newton imaginou o seguinte, olha, vai haver uma velocidade alta o suficiente para que ele realmente efetue uma trajetória curva, mas que essa trajetória curva tenha uma curvatura semelhante à da Terra, de modo que esse objeto, apesar de estar caindo, não jamais se aproxima, jamais chega à superfície da Terra. Então, a órbita, na verdade, é uma queda, né? É uma queda contínua, só que com a velocidade capaz de manter esse objeto afastado da superfície da Terra. Tá? Então, essa visão do Newton é fabulosa, né? E por isso é que, graças a essa visão do Newton, nós chegamos a essa ideia de que é possível colocar um objeto em órbita. Agora, qual que é a dificuldade? A dificuldade é que você precisa atingir a velocidade que satisfaça essa condição que nós estamos mostrando para vocês. Tá? Quando a altura é baixa, tá? Aqui isso aqui não está em escala, né? Mas quando é uma órbita baixa, a velocidade é alta. O que eu chamo de órbita baixa? Por exemplo, essa órbita da Estação Espacial Internacional, 350, 400 km de altura, tá? Essa velocidade, vocês viram, atualmente, por exemplo, lá, 27.600 km por hora. Tá? Se você tem uma órbita mais alta, essa velocidade pode ser menor, você tem que chegar mais alto. Então, colocar um objeto em órbita é tecnicamente difícil. Tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui para vocês. O que acontece aqui? Professor Tomás, Diga. Enquanto você está voltando aí, nós temos mais 7 minutinhos só, tá? 7 minutinhos, isso, tá, beleza. Tá bem entendido. Então, o que acontece? Aí eu vou contar para vocês algumas questões técnicas, técnicas não, né? Sei lá, ser técnica. Graças a essa dificuldade, é porque eu quero voltar aqui para a situação aqui do toque. Aqui, tá? Tem uma imagem aqui aparecendo que não é... Né? Tá, ok. Estou achando até que sei quem que é. É só desativar a câmera. Mas aqui, o que acontece é o seguinte. Vocês viram que é complicado colocar em órbita por causa da velocidade muito elevada, não é isso? Pois bem, o Brasil tentou durante mais de 20 anos fazer um veículo lançador de satélites, tá? Então, esse veículo é o VLS-1, depois tentou-se o VLS-2, VLS-3, tá? Esse veículo nós não conseguimos fazer, né? Então, nós temos a Agência Espacial Brasileira, temos todo o pessoal técnico que ficou envolvido com isso, né? Temos o pessoal do Instituto de Pesquisas Espaciais, mas, infelizmente, depois de duas tentativas, né? Houve duas tentativas fracassadas em que os foguetes foram destruídos pouco após o lançamento, tá? E a terceira terminou de maneira extremamente trágica, né? Antes do veículo ser lançado, se não me engano, 3 dias antes do lançamento, houve um acidente, né? O foguete entrou em ignição acidentalmente, né? Não houve tempo de soltar a torre de lançamento, e aí houve uma explosão enorme que matou 21 pessoas, né? Entre engenheiros e técnicos que estavam trabalhando no projeto. Então, nós, brasileiros, temos também aqueles que perderam a vida, né, trabalhando, tentando ajudar o país a fazer o seu veículo lançador. E, atualmente, esse projeto, né, depois de tentou-se refazer, o projeto foi levado para o zero, começaram tudo de novo, mas depois de toda essa tentativa, em 2016 o projeto foi abandonado, e hoje o que nós temos é um projeto de um veículo lançador de microsatélites, tá? Um projeto mais acanhado, menor, mas que está em andamento. Nós estamos tentando... O que seria isso? Né? São satélites de massa menor do que 100 kg, até 100 kg. Existe essa possibilidade. Mas o que aconteceu é realmente que a dificuldade técnica é tamanha que o nosso país ainda não domina a tecnologia de
colocar um satélite em órbita. Nós fabricamos satélites, né? E temos condição de fabricar excelentes satélites, já o fizemos, mas não conseguimos um veículo lançador de satélites. Então, é um projeto em aberto ainda, né? Que está sendo executado agora numa escala menor, tá? E eu quero aproveitar os últimos 4 minutos, né? Porque depois a gente vai para essa parte de perguntas, só para mostrar para vocês o seguinte, tá? Aqui, ó, isso eu quero mostrar para vocês. É importante que há um material muito, muito interessante para leitura, para professores, tá? Nesses sites aqui, tá? Por exemplo, aqui nós temos da Agência Espacial, nós temos da Publicações, né? A gente pode, vou ver se a gente mostra para vocês aqui diretamente, porque eu acho isso muito importante, tá? Vocês estão, eu vou mostrar, vou compartilhar a tela aqui, porque senão eu não consigo. Tá? Só um minutinho. Não tá compartilhado, né? A minha tela está compartilhada? Deixa eu ter certeza. Compartilhar. Isso. Tá? Beleza. Então, aqui, ó, vocês vão ter as publicações, tá? Da Agência Espacial Brasileira. Nós temos aqui, ó, apostilas, cartilhas para crianças. Essas apostilas são bastante interessantes, tá? Tem material para alunos e para professores. Alguma coisa precisa de atualização, mas é um material em português, de alta qualidade. A atualização está mais informações de caráter do projeto brasileiro, né? Porque algumas coisas foram modificadas, foram abandonadas, tá? E você tem, inclusive, nesse material, e no INPE, também tem o site do INPE, tá? Você tem material aqui que... Deixa eu só ver aqui onde é que está. Você tem material aqui no site do INPE, aqui, ó, tá? Para pesquisa mais aprofundada, tá? E também tem material para crianças no site do INPE. Então, os pais, tá? Ainda nesse momento, né, que nós estamos vivendo, em que as crianças estão muito dentro de casa. Então, olha, você entra lá no INPE, ó, depois vocês vão poder acessar essa gravação e conferir esses links muito interessantes, tá? Então, dá para você passar informações legais, a entusiasmar as crianças com isso, tá? E utilizar esse material do YouTube, que é muito amplo. E, fechando aí também, né? Gente, a NASA é cheia de materiais. Olha essa foto aqui, tirada de um e-book, tá? Mostrando, por exemplo, Saturno no momento de seu equinócio, tá? Olha só, a zona iluminada de Saturno, ela passa exatamente pelos polos dele. Equinócio em Saturno é de 15 em 15 anos, né? E a Cassini pegou essa foto aqui, tá? Isso aqui é um e-book gratuito da NASA. Então, você entra lá, material muito bonito, aí dá para você falar, olha, isso é equinócio? O que é equinócio na Terra, né? E outra coisa, o material que tem também lá material que tem no INPE te permite, por exemplo, você trabalhar, aprender a olhar os mapas que mostram queimadas, que mostram ocupação de solo, que mostram climatologia, fenômenos meteorológicos. Então, é um universo que você tem para passear, né, para ajudar os seus alunos, ajudar os filhos a se entusiasmarem com o estudo e, inclusive, a questão até mesmo de cidadania, né, se envolver com esse material e ver em que ele pode ser útil para o seu aprendizado, o seu estudo, tá? Bom, ok. Aí, eu acho, ó, eu vou respeitar o horário, né? Então, a gente vai mandar o slide, depois a gente vê isso. E depois a gente vai colocar isso, ok? Então, olha, eu vou, atendendo o horário, né, vou parar aqui, e aí a gente fica disponível para atender as questões particulares, né? Agora eu queria saber como que a gente vai fazer isso, se eu vou olhar as perguntas ou o Bruno vai me passar as perguntas, Bruno? Como que nós vamos fazer? O Kelly? Ô, professor Tomás, nós tivemos Sim. só uma pergunta. Diga. O professor escreveu, né? Pediu aos alunos que mandassem as perguntas e o Guilherme perguntou o seguinte: o Brasil tem uma das maiores diversidades minerais do planeta. Não seria o caso de investir na pesquisa por materiais e combustíveis otimizados para obter maior chance de sucesso nos lançamentos? Tá. O Guilherme é meu sobrinho, né? Com muito prazer, Guilherme, né? Que eu tô vendo que você está Guilherme aqui. Henrique da Silveira. Meu sobrinho, né? Sobrinho do coração. Guilherme, né? Nota 10. Guilherme, justamente o que acontece?
É isso que eu comentei, né? Com muita tristeza que a gente conta essa história do veículo lançador, né? Que é algo que nós não conseguimos realizar, né? Ficou atravessado isso, eu acho que é uma frustração para os brasileiros. Então, o que eu queria, o que eu posso comentar é o seguinte: eu acho, quer dizer, a visão pessoal é que o projeto, realmente, ele procurou seguir parâmetros semelhantes ao que deu certo em outros locais, tá? Tanto é, por exemplo, até o design dele. O design dele é semelhante ao do lançador chinês, o Longa Marcha, ao do lançador europeu, Ariane 5, tá? E até mais um ou dois que tem por aí atuando. E eu acho que eles procuraram seguir parâmetros semelhantes aos que estavam funcionando bem. Mas eu acho, justamente, um país com essas condições, né, você colocou muito bem, eu acho que talvez a coisa tenha que caminhar no sentido de você ter uma novidade, né, que a gente poderia apresentar para esse processo de produção do veículo lançador de satélites. Então, realmente, é uma pergunta muito procedente, né? Como não funcionou, talvez porque tenhamos tentado seguir os parâmetros que funcionam normalmente em outros locais e a gente não atendeu as possibilidades nossas aqui, né? Eu queria comentar, aqui, enquanto não tem atualmente, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou só fazer um comentário, né? Aproveitando que o Guilherme está aí, né? O João Batista, provavelmente o João Batista é meu irmão, né? Uma das coisas que houve muito interessante na minha infância, né? O João é 6 anos mais velho do que eu, e ele teve, durante muitos anos, uma banca de jornais e revistas, né? Então, naquela época, não existia a internet, né? A nossa capacidade de informação era muito menor, né? Exponencialmente menor do que vocês têm hoje. E o que acontece? Como ele tinha a banca de jornais e revistas, então eu tinha acesso às revistas, tinha acesso às coleções, né? Então, a gente teve muito... teve realmente uma coisa muito interessante na época de acesso à informação, graças a essa banca de jornais que o João tinha, né? Coleção, conhecer. Então, muito do meu entusiasmo, né, pela astronáutica e pela astronomia surgiu em função dessa banca que o João Batista, meu irmão, tinha, né? Me lembro com saudade, né? Com carinho disso, né? Eu posso olhar aqui, eu tenho algumas observações, eu não pude olhar antes, né? O Flammarion, que foi meu professor, está falando lá se pode participar um minuto para agradecer o professor Tomás, né? Eu não sei qual é a dinâmica, Bruno. Lá, o Bruno já falou com ele. Assim, o Bruno Flammarion é o maior prazer. Eu quero ouvir meu mestre, né? Que bom, Flammarion. Boa noite, Tomás. Esse aí que me ensinou a dar aula, viu? Boa noite, Tomás, meu ex-aluno. Queria te cumprimentar pela live. Foi muito boa. E, como eu torço desde o começo, vou continuar torcendo pelo seu sucesso. E me fala aí de quem que o Guilherme é filho, como eu fui professor de todos, do João ou da Rita? É do João. Ele é o primogênito do João Batista. E além do conhecer as revistas que você leu, eu também li, ainda tinha também Ciência Ilustrada, Tecnirama, só para te ajudar. Isso, foi dessas fontes que nós bebemos, né? Eram muito boas. Boa noite, muito boa. E depois eu vou ligar para o Luiz Gonzaga, meu amigo particular, para falar que você citou o nome dele. Isso, que é com muita saudade. E eu estive em janeiro, ele foi a Ponte Alta, na homenagem que nós fizemos para o meu avô, né, que houve uma homenagem lá em memória do meu avô, e Luiz Gonzaga fez uma palestra lá, porque um primo meu estava lançando o livro, tá? E o Luiz Gonzaga foi lá, então foi um prazer, eu revi o Luiz Gonzaga, está bem, com saúde, foi uma delícia, né? Encontro de uberabenses, né? Maravilhoso. Obrigado. Então, tá bom. Um abração para você, grande viu? Abraço, viu? Tchau. Uma honra. Tchau. Gente, é isso, né? Então, muito bom, muito feliz com isso, viu? A oportunidade, né, que essa live deu da gente rever essas pessoas, viu? Grande honra para mim, tá? Eu posso ler um pouquinho aqui, que eu poderia comentar. Posso, Bruno, ler um pouquinho aqui né? Acho que eu posso dar uma olhada aqui, porque eu não olhei direito as mensagens. Deixa eu verificar um pouquinho. Pode sim, começa com a pergunta do Thalisson, aí depois você acha que a pergunta tá lá do em Thalisson, cima? depois você vai descendo. O Thalisson é um aluno nosso da física. Isso, tá mais para cima aqui, onde é que tá? Vamos ver.
mas deve estar mais em cima, né? Estou voltando aqui, Guilherme. Ó, teve a do Guilherme, está abaixo do Guilherme, será? Bruno? Não estou vendo, Thales. É, Licença, abaixo da do Guilherme, abaixo da do Guilherme. Abaixo, então vou seguindo aqui. Bruno, Brasil ainda pode ser uma potência, Isso, peraí. aí, é a primeira. Essa aí? Ah, tá, Isso. Bruno Jefferson. É porque está aqui Thaleson convidado. Poxa vida. Gente, eu acho o seguinte, olha, é questão de decisão, é questão de vontade política, tá? É questão de formação universitária, mas o problema todo é o seguinte, para você chegar a ser uma potência na área aeroespacial, né, usando esses termos aí do Thaleson, você precisa ter uma forte visão científica, um projeto de longo prazo, formação de profissionais consolidada. Então, assim, há muita coisa que é preciso fazer, né? Então, assim, possível é. Você veja que nós temos uma empresa, né? Quer dizer, nós conseguimos, por exemplo, ter uma Embraer que produz aviões de primeira linha, né? E que tem mercado no mundo e tal. Então, assim, é óbvio que é um outro passo você chegar na questão espacial, mas eu acho que existe material humano fabuloso, sabe? Então é questão de vontade política e agora é um projeto de longo prazo, né? Então ao longo de vários governos ele tem que ser mantido, ele tem que ser levado com seriedade. Isso às vezes é complicado quando você tem mudanças políticas. Então é um processo de longo prazo, né? A vontade política aí teria que haver. Agora, o país, por exemplo, passa por crises econômicas, por exemplo, aí que isso quebra os processos. Então, sabe, é uma questão complicada. Possível mas, né? Tá? A NASA deu aqui, ó, a Fernanda deu aqui sugestão, né, de link. O Gabriel tá falando o seguinte: em sua opinião, que é uma estrava desenvolvimento nacional, o menos interessante. Gabriel, olha, eu não vou me dar uma resposta nesse aspecto, não, sabe? Eu acho que aí a resposta a essa pergunta tinha que ser vedada por quem trabalha lá dentro, sabe? Essas pessoas poderiam te dizer melhor o que é que acontece, que atrasou tanto a nossa missão brasileira, tá? Então, eu acho realmente isso aí. Ô, Tomás, a Ana Amélia perguntou quantas pessoas estão na estação. Pois não, no momento, eu acredito que são 7, mas varia muito, sabe? Então, eu acho até que a Fernanda colocou aqui um link, lá, esse link que a Fernanda colocou, ele coloca exatamente o que está acontecendo agora, tá? Então, tem que olhar o link, mas 7 pessoas, 6 pessoas, normalmente é em 7, mas aí você vai ter o que está realmente lá no momento, tá? Porque como chega e sai, né? Chegam 2, vão embora 3, aqui ali é um pouco movimentado, viu? Então, no momento específico, é preciso de olhar nesse link que a Fernanda está mostrando aqui, tá? É isso. Obrigado, Fernanda. Tá? Nesse momento exato, eu não sei te falar de cor. Ok. A velocidade de escape é outra coisa, viu? Peraí, aqui, a velocidade de escape, viu? O Bruno Vaz, me parece, que está perguntando, né? A velocidade de escape é a velocidade necessária para que o objeto escape da atração gravitacional da Terra, tá? Quer dizer, é a velocidade suficiente para que, uma vez ele tendo ganho essa velocidade, você pode desligar os motores, que ele consegue se afastar da Terra sem ficar preso numa órbita, tá? É uma velocidade maior do que essa velocidade orbital, tá? Então, se não me engano, ela é raiz quadrada de 2 vezes a velocidade orbital, tá? Próxima da superfície. Tá? Então, é diferente. Essa pergunta aqui. Oi, o professor Leve quer participar, ele quer compartilhar o primeiro astronauta que chegou na Lua. Sim. Então, vamos Leve, por favor. Para aqui no Diego. Tá, Leve, por favor. Microfone. Peraí, deixa eu tirar. O seu microfone tá. Ele quer compartilhar o astronauta. Legal. Conhece esse primeiro astronauta que pisou na Lua, Tomás? Esse aí é o. Gente, o Tintim. Eu lembrei do cachorrinho, o Bidu. Bidu não, o cachorrinho dele, esqueci o nome. O Tintim, tá ótimo, isso. Muito bom. O Lief é mais novo do que a gente. Não vou então incomodar. Não, bom demais.
Aí foi muito bom lembrar. E o Lef é um pouco mais novo, ele não viu essas coisas que eu estou contando para vocês, né? É um pouquinho posterior. E o Lef, assim, né? Homenagem aos russos, né? Que fizeram, né? Nos meus slides eu estava até lembrando das façanhas dos russos, né? Estações espaciais, Salyut, várias, né? A Estação Espacial Mir, fabuloso, né? E a Estação Espacial Internacional tem uma forte participação russa, né? Então, muito fantástica a participação dos russos na conquista do espaço. O Diego, grande avanço conseguido pela SpaceX é a recuperação dos foguetes. Ô, Diego, quando vi o primeiro que deu certo, né, voltando ali, rapaz, eu estava achando que aquilo era filme de ficção científica, tá? Fantástico essa recuperação dos foguetes, mostrando realmente assim o amanhã chegando para nós, né? E concordo com você, brilhante. A SpaceX também, assim, está nos surpreendendo mesmo a cada momento. Só contar para vocês, né, passar uma invejazinha, né? 5 anos atrás, né, mas quase exatamente, está fazendo 5 anos, talvez tenha sido exatamente no dia de hoje, 24 de junho, viu? Foi por aí, 22, 23, 24 de junho de 2015. A minha esposa e eu, na companhia de uma tia que mora nos Estados Unidos, e o marido dela americano, estivemos no Kennedy Space Center. Menino, e lá tem o SpaceX, né? Passamos o dia lá, de 9 horas da manhã às 17 horas. Que riqueza, viu? Que aprendizado. Né? E não chegamos a entrar na SpaceX, a visita restrita à parte da NASA, né? Mas emocionante, viu? Muito bonito mesmo. Tá? Aqui, isso, aí eu já falei sobre a velocidade de escape, né? Acha viável investir em carreira, confesso ter desejo Davi, olha, eu temo responder essa pergunta porque para assumir a responsabilidade, né, de falar sobre isso. Nós dependemos muito do que acontece politicamente, sabe, das decisões políticas. Então, eu acho que esse é o tipo de conversa que você teria que ter com pessoas que estão na área, sabe? Gente do INPE. Eu acho que é muito importante conversa diretamente, porque a gente não sabe dos bastidores, né? Então, isso realmente eu acho que é importante. Alguém já olhou para nós, ó. Atualmente tem 5 pessoas na estação. Tá, beleza. A direção em que se lança o objeto influencia na tentativa de colocá-lo em órbita. A direção, olha, inicialmente o lançamento é sempre vertical e depois ele vai tomando a inclinação que vai ser a mais favorável para aquela órbita. Por exemplo, se for uma órbita baixa, ele vai se inclinar rapidamente. Mas, veja bem, por exemplo, esse lançamento era para que o objeto alcançasse a estação espacial, 418 quilômetros de altura. Agora, imagina, por exemplo, o lançamento de um satélite de telecomunicações que são colocados em órbita geoestacionária. A órbita geoestacionária é 30 mil quilômetros de altitude. 30 mil. Entendeu? É outra situação. Então, aí, esse objeto ele vai mantendo um ângulo mais vertical durante boa parte do lançamento. Então, realmente vai depender da órbita que você quer. Você já lança o objeto sabendo de antemão a órbita para que o combustível seja usado da forma mais eficiente possível para a órbita específica que foi planejada. Tá? Ok. O Lucas achou ela pesada, tecnicamente? Não, ele falou pesada porque entrou leve. Os alunos ficaram felizes que ficou Tomás e Leve juntos. Eu acho que é até uma ideia para a gente fazer uma live com vocês dois, né? Beleza. Pois é, a gente... Aí, infelizmente, professor Tomás, nós vamos ter que finalizar. Que pena. Mas aí fica essa ideia, né? Acho que seria bem interessante um bate-papo sobre algum tema específico, assim, Leve Tomás. Vai ser fantástico. Isso mesmo. Aqui, a última pergunta aqui, só relação ainda do homem a Marte. Ainda está devagar, mas o mais importante sobre Marte é a questão de que as longas permanências da Estação Espacial Internacional ajudam a entender como que o organismo humano funciona, tá?
e em longas permanências em gravidade zero, né, ou microgravidade, e a convivência das pessoas também, tá? Então, tem ajudado. Agora, tecnicamente, nós ainda estamos muito longe, tá? Vamos pensar mais à frente, Lev, grande amigo, né, grande companheiro desses tempos, né? Eu, ele e Peter, né, a gente, né, trabalhou muito junto, fizemos muita coisa boa, né? Lembrança boa demais. Bom, parece que tem que acabar, né? Com Ok, certeza. então tá. Eu falo que, assim, vocês são realmente professores que a gente tem que tirar o chapéu. Então, não é à toa que tem tanto ex-aluno e aluno aqui para assistir a sua live, né, professor Tomás? Porque realmente a gente nossos olhinhos brilham quando vemos você falar. Então, é um grande prazer poder contar com você nesse Say Talks do DFQ, né? E a gente fica muito feliz mesmo. Eu vi o olhinho do seu professor brilhando ali, de orgulho de você. Mal sabia o quanto você é amado no nosso curso, né? Eu agradeço muito. E assim, outra coisa, tem tanta coisa para falar que a gente fica. Mas assim, eu fico particularmente feliz e orgulhoso, né, de ter meus ex-alunos, a Kelly e o Bruno, professores do Departamento de Física e Química, meus chefes, né? Isso eu acho demais da conta, entendeu? Assim, né? Eu sempre falo com o maior prazer. Eu vou falar agora com os meus chefes, meus ex-alunos. Tá? Então isso é muito bonito, muito, muito. É um prazer enorme, né? E a gente ver a dedicação nossa, né? Não só minha, do Lev, como de tantos professores, do Peter e de todos os professores que vocês tiveram, né? E refletindo, né, na dedicação, na entrega que vocês tiveram para o curso, para os estudos e para a carreira que vocês estão seguindo, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. E sei que há muitos outros que a gente não tem mais contato, né? Mas é a satisfação mesmo, né, de que a gente seguiu o caminho certo, né? E está conseguindo fazer isso frutificar, tá? Com certeza foram os bons professores e as oportunidades que nós tivemos na PUC que nos trouxeram até aqui, né? Isso, não é à toa, não. Bons mestres, né? Isso. Então, muita gratidão por ter sido aluna de vocês e por hoje poder, por exemplo, cuidar do sonho do Peter, né? Então, é muito importante para mim também essa... eu fico emocionada, melhor parar por aqui. Não, então, muito obrigada, professor Tomás. Ok. Então, boa noite para todos vocês, gente. E a gente vai pensar em uma próxima live com a live pesadíssima, né? Como vocês disseram aí. Ok. Gente, obrigado. Tchau, gente.